aqui quem fala é a Gamerone, galera. E hoje estamos com o primeiro vídeo da nossa série Saga CV7. E estamos aqui no nosso CV7. E está muito mal upado, né? Porque eu que era muito noob de Clash of Clans. Eu não sabia, né? Mas agora eu tô deixando aqui full. Né, galera? A gente vai pro server 8 full. E quando nós ir pra server 8, que vai ser, né, o último vídeo, que é quando tiver tudo full e nós colocar o server 8 e tiver aqui escrito 8, nós vamos fazer o último vídeo, né, que vai ser muito pegador, porque vai ser o termino da série, mas provavelmente que eu traga a saga do server, a saga do server, a saga do server 7, e colocando ali a saga do server 8, continuação. E, né, então o que a gente vai aqui, né? Vamos upar, né? Ficar mais fortes. E, né? E é por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, né, galera? Eu estou aqui num clã. E que esse clã é demais. Não é nada demais, né? É só um clã com o Gamer Life 4, né? O meu parceiro aí. E mais um pega. Esse clã é um clã novo. E qual é o nome? É Pesadelo 1. Por quê? Porque eu e o Júlio decidimos fazer esse nome, mas o meu amigo Carol. Só vou fazer uma coisa, né? Vou dar um salve aí pro meu amigo Carol e salve aí pro meu amigo Júlio, que é o Gamer Life 4, que também tem o seu canal. Bom, né, galera? Eu vou deixar o link do vídeo novo dele. O vídeo novo dele de Clash of Clans aí ali no. Que é? Ah, você sabe, né? Eu vou deixar o link ali, né? Porque agora eu esqueci o nome. Tá. Na descrição, vou deixar o link do vídeo dele na descrição. E galera, se inscrevam lá, e como se inscreveram lá, também se inscrevam aqui no meu canal, né? Porque essa saga provavelmente vai determinar a quantidade de likes. Ou, né, ou de views, né? Vamos fazer por view. Vamos começar aqui com 5 views. No mínimo 5 views pra próxima episódio. E aqui se vai, vou aumentando de 5 em 5 views. Quer dizer que no episódio 2 dessa série aqui vai ser 10 views. Por aí vai. De 5 em 5, né? Porque eu gosto de 5. Eu gosto do meu 5. Mas nada de abaixo das escadas que eu tive 5. Nada disso. Eu só gosto do meu 5 por uma conclusão, né? Que eu nasci em 2005. E como eu terminei com 5, daí eu comecei a gostar do número. Então, né, eu tenho 12 anos. Sim, tenho 12 anos. E isso importa? Não, porque eu terminei. Eu sou um guri aqui de 12 anos que tem uma série. Todo mundo tem uma série, tá. Né, cara, eu tô tentando achar uma vila boa, né, cara. Eu sou mais de independente de vila fraca. Porque eu tô nem aí pra troféu, gente. O que eu quero mesmo é recursos. Eu preciso muito, né? E eu tô aqui com 25 corredores, 15 magos e 5 arqueiras. E nossos feiticinhos ali, né? E mais umas tropas aqui, né? Mas estamos aqui à procura de uma vila fraca. E quando eu digo vila fraca, quer dizer vila fraca mesmo. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta. Eu vou voltar aí com. Na verdade, nem vou dar uma pausa, né? Porque esse gravador aqui, né? Às vezes dá um bug, daí retomou o vídeo. Daí não dá certo. Então vamos dar procura aqui, né? Vai demorar muito? Vai achar? Vai. Mas vai demorar? Vai. E por aí vai, tá. Vamos lá. Cadê? Vamos lá, vamos ver, cadê? E aí vamos falar um pouco, né? Por questão de intro. Bom, a intro ainda não tenho, né? Porque eu não sei. Eu sei como fazer, mas eu não sei o que fazer, né? Porque eu não quero criar uma intro aí que vocês dizem, é Kid. Criou meu amigo Gamer 4 que criou uma intro e todo mundo chamou de Kid. Inclusive eu, né, velho? Porque, tipo assim, ele mesmo falou no WhatsApp que ele roubou a intro de um canal. Então isso não te ligar, então eu chamei ele de Kid. Eu quero criar minha própria intro, né? Se vocês têm sugestões, me deixem nos comentários, né? Porque vai ajudar muito aí. E deixa eu ver, né? E, velho, não tô achando uma vila boa. Porque como eu sou CV7, ainda tenho tropas muito fracas, velho. Eu ainda sinto pondo meu feitiço de fúria pro level 3, né? Que eu terminei meu feitiço de fúria level 3 hoje de manhã.
E coloquei meu feitiço de fúria. E vai terminar daqui a 3 dias, né? E bom, né? Meu Deus, as vilas de hoje estão muito fracas. Vai fazer? E vamos dar um encerrar a batalha, né? E eu vou dar uma batalha, vou, mas não vai ser aqui, né? Porque vai ser no nosso, na famosa da casa do construtor, base do construtor, né? Também que é outra coisa muito mal upada. É muito mal upada. Em cada vídeo, né, eu vou fazer os minutos, né, usando aqui, né? Só pra deixar melhor, né? Porque eu não vou ficar o tempo todo naquela vila, né? Porque dá um treco lá, né? Que faz com que a gente não impede danado. É, vamos dar um ataque aqui, né? E, né, galera, eu não usava do gigante, eu constantemente usava... Deixa eu ver aqui, né? Eu usava 2, 4, 5, 6 bruxa sombria e o resto em diante de bárbaro. E, né, galera, então eu comecei aqui, né, a usar gigantes. Por quê? Porque por questão é uma coisa muito melhor, né? Que ataca diretamente construções. Isso me ajuda muito. Eu tô upando gigante, tô. Também vou upar aqui a nossa bruxa sombria. Mas não agora, né? Eu quero upar ela em diante. E, galera, e outra coisa que eu também queria ver é a questão de quando eu vou mandar os vídeos. Vai ser frequentemente ou até, sabe, mas eu preferia mandar todos os sábados. Porque mandando em sábados, tá bem melhor, né? Porque daí é onde quando eu não tenho escola. Então, né, já que de noite vai ser pior, né? Porque eu tenho que dormir. Daí sábados eu vou ficar o dia todo acordado. Então eu vou mandar sábados um vídeo de tarde e um de noite. E perdemos aqui, né? Vamos dar um replay aqui, né? E vamos ali falar com o nosso clã, né? Deixa eu dar 2 minutos aqui, né? Mais rápido. Vai, tira aí, vai logo. Meu Deus. Nossa, é tudo level 10 ali. Só consigo cavalo, não. Tá mandando tudo ali pra cima. Eita, porra. Nossa, deu bombão ali. Aqui, ó, deu bombão. Aqui é outra coisa que também tá bombando aí, ó. Uau. É, defendeu até que bem, né? Só que a gente perdeu por questão de upamento. Porque, olha aqui, deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha a casa do construtor, level 6. E as construções, tá tudo level 3. O máximo é de level 2 pra baixo em construções. É level 2 pra baixo de todas as defesas. Né? E aí é ruim. E eu quero melhorar aqui, né? Eu não sei se deixa aí nos comentários também qual questão vocês querem que eu upa aqui, né? Qual a primeira coisa que vocês querem que eu upa aqui, né? Eu vou deixar entre nossa defesa, nossas bombas aéreas, nosso laçador ou nosso multimorteiro. O ganhador entre esses três eu vou upar pro level 4. Deixar no level 4. Sendo que o multimorteiro, né? Eu vou deixar. Ele já vai ser um level, então vai ser mais fácil. Mas deixa nos comentários qual vocês querem que eu deixe o level 4. E voltando aqui pra nossa vila, né, galera? Eu tenho uma caixa de gemas aqui. Oba! Mas gemas eu vou tentar gemar mais gemas, né, galera? Que é uma coisa muito difícil. Então eu vou deixar essa caixa de gemas em paz, né? Vai ser. Depende, pode ser até um mascote aí, né? Uma caixa de gema de mascote. Mascote gemado. Vamos dar o nome de mascote gemado. E, né? Vamos ver, né? Quantos minutos tem de vídeo aqui, né? Dependendo, agora eu já vou terminar aqui o vídeo, né? Bom, né, galera? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Falamos tudo aí, né? E vai ser vídeo. Daí, o próximo vídeo vai ser amanhã, né? Amanhã é sexta. Vai ser sábado. Já tá quase. Já tá quase chegando sábado, então, né? Já vamos ter o segundo e o terceiro episódio de sábado. Que vai ser de tarde e de manhã. Ou pode até acontecer que se vocês gostarem, né, pode ser de manhã, de tarde e de noite. De você 3 vídeos por sábado. Mas por que sábado, né? Porque como eu já falei, é um dia bem melhor, né? Porque eu não tenho aula, daí fica mais fácil. E ela vai, né? Então, né, eu deixei até que eu construindo equipamento para level 6, né? Que eu tô precisando pra usar nesse corredor. E também deixando nos comentários o que deve ser melhor de usar.
entre corredor ou gigante. Porque eu utilizo o corredor, porque eles pulam muro, é meio melhor pular muro do que usar o gigante que fica tempão ali destruindo muros. Então é isso. E vou deixar o vídeo terminando por aqui, né? Espero que tenham gostado. Deixa aquele like e tchau.